Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quantos desejam ardentemente o Senhor, diga amém. Isso é verdade? Seu coração deseja Ele ardentemente? É tudo que você deseja? É tudo que você mais quer? É o Senhor? O primeiro mandamento, ele é conhecido de todos, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, acima de todas. Hã? Sabe, esses dias atrás eu ministrei aqui na igreja dizendo que a base do nosso relacionamento com Deus não pode ser o interesse, não pode ser a necessidade, ainda que isso nos atraia para a presença dEle, mas o que vai reger o nosso relacionamento com Deus não pode continuar sendo o interesse, não pode continuar sendo a necessidade, precisa ser o amor. Amém? Amém, queridos? Quando a gente fala disso, por exemplo, o que atraiu os meus olhos para minha esposa foi a beleza dela. Quando eu a vi, foi amor à primeira vista. O coração disparou, me apaixonei, falei para Deus, é essa. Mas ela não sabia disso ainda. E o que me aproximou dela foi o interesse pela beleza que eu via nela, o que eu vejo nela. Mas à medida que o nosso relacionamento foi desenvolvendo, aquilo se transformou numa paixão, e essa paixão se transformou num amor. Amém? E o que sustenta o nosso relacionamento hoje é o amor. Amém, queridos? E isso também com relação a Deus é uma verdade. De repente o que atraiu você para a presença de Deus foi a necessidade. O que atraiu você para a presença de Deus foi o fato dele poder mudar sua vida, poder mudar sua história, poder fazer o que você não tem conseguido fazer. Isso trouxe você para a presença de Deus. E o que a gente tem visto é que quando Deus opera na vida dessa pessoa e tudo era só um interesse, essa pessoa deixa de seguir, essa pessoa deixa de ter um relacionamento com Ele, porque não tem amor. Agora, quando a base do nosso relacionamento com Deus é o amor, nós não deixamos por nada, amém, irmãos? Eu não preciso de nada para buscar Ele, eu não preciso de nenhuma necessidade, eu não preciso de nenhuma circunstância, eu simplesmente busco porque eu amo. Isso precisa arder no nosso coração. Entenda, nós estamos sendo chamados para um relacionamento com um Deus que nos ama. Diga, Deus me ama. Amém? Agora, nós entendemos o amor de Deus da seguinte maneira: se Ele está me abençoando, se Ele está dando tudo o que eu peço, de repente para muitos isso é um sinal que Deus me ama. Mas nem sempre isso é uma verdade, porque às vezes o fato de Deus dizer não para mim e para você é um sinal que Ele nos ama. Quando Deus fala para mim e para você, espere, é um sinal que Ele nos ama. Não é somente quando Ele diz sim. Nós precisamos entender esse relacionamento com Deus. Querido, Deus não é um ser distante, que está pronto para te punir se você não fizer o certo. Isso é a ideia de muitos. E é por isso a dificuldade de muitos em ter um relacionamento com Deus.
Nós estamos sendo chamados para um relacionamento com Deus. Posso ouvir um amém? Essa semana eu estava na igrejinha orando de manhã e o Senhor falou algo poderoso no meu coração. Não que eu não sabia antes, mas é que às vezes passa batido. O Espírito Santo disse para mim: o véu foi rasgado. Diga, o véu foi rasgado. Agora diga com fé: o véu foi rasgado. Para muitos isso não quer dizer nada, mas para os apaixonados, para aqueles que amam o Senhor, isso quer dizer acesso ilimitado. Você tinha que dar um glória a Deus agora. Aleluia. Querido, entenda, antes da morte de Jesus, havia um véu que separava o homem de Deus. Havia um limite que determinava até onde eu poderia ir. Havia um limite que determinava até onde você poderia ir. Então entenda, nós nunca poderíamos estar dentro da presença. Antes de Jesus, tudo que as pessoas conseguiam, o máximo que elas conseguiam era estar na presença. Mas quando o véu é rasgado, meu Deus, isso quer dizer que agora eu não preciso ficar apenas na presença, eu posso entrar dentro da presença. Diga, o meu lugar começa na presença, mas o Senhor está me atraindo para dentro de sua presença. Amém, queridos? Ele está nos atraindo, Ele está nos chamando para sair da vida religiosa, Ele está nos chamando para sair do ativismo, Ele está nos chamando para sair da incredulidade e darmos passos de fé que nos conduza para a presença ou para dentro da sua presença. Entenda, há uma verdade aqui nesse momento: Deus está nesse lugar, amém? Então nós estamos na sua presença. Mas entenda, essa não é a expectativa de Deus. Não é apenas isso que Deus quer muito mais que eu e você esteja na sua presença. Deus nos quer dentro da sua presença. Entenda, a proteção de Deus não está quando você está na presença, mas a proteção de Deus está quando você está dentro da presença. Querido, eu tenho descoberto, que há um lugar onde o inimigo não nos encontra. Eu tenho descoberto que tem como eu e você esconder de tudo e de todos. Eu tenho descoberto que tem como você se esconder, por exemplo, do pecado. Diga, eu posso me esconder do pecado. Diga, eu posso fugir das ciladas, das armadilhas e das tentações. Diga, há um lugar onde eu posso me esconder. Pode aplaudir Ele. Aleluia. Há um lugar onde eu e você podemos nos esconder. Pastor, que lugar é esse? É dentro da presença. Entenda, eu tenho meditado muito, eu tenho ficado aqui na questão quando Deus chama Noé para construir uma arca. Irmãos, isso tem falado muito comigo. Entenda, Deus como todo-poderoso, você crê nisso? Deus como todo-poderoso, Ele tem, vai continuar tendo poder de fazer aparecer um grande barco ali para Noé, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ele tem, Ele tinha, Ele vai continuar tendo esse poder de fazer aparecer ali para Noé um grande barco.
e salvar os animais que ele queria salvar Noé e a sua família. Ele tinha esse poder. Mas de repente ele vira para Noé e fala: construa uma arca. Já falei isso aqui, vou falar de novo. Até entrar no seu coração, até se tornar uma verdade na sua vida, em nome de Jesus. Agora entenda, Deus mandou Noé construir uma arca, porque ele não tinha condição de fazer aparecer uma, sim ou não? Sim ou não? Não, gente. Deus tinha o poder de fazer uma arca ali aparecer na hora. Por que ele mandou Noé construir uma arca? Foi a construção mais demorada de toda a humanidade. Levou-se 100 anos para que a arca fosse construída. Por que Deus levanta um homem e manda ele por 100 anos construir uma arca? Detalhe, Deus não permitiu que alguém ajudasse, era só Noé e seus filhos. O que Deus queria com isso? Sabe o que Deus queria? Deus queria relacionamento. Deus queria ter relacionamento com Noé. Noé teve que se relacionar com Deus como nunca antes ele havia se relacionado. Porque Noé teve que pegar de Deus as medidas, o desenho, o formato, toda a logística de como seria feito. Noé buscou no relacionamento com Deus. Então todos os dias, durante 100 anos, Noé estava ali fazendo algo. O que Noé estava fazendo? Construindo uma arca. E uma coisa interessante, quando Deus escolhe Moisés para liderar o povo pelo deserto, e Deus resolve então, fala para Moisés construir um tabernáculo, e Deus escolhe um objeto que representaria a sua presença. Deus escolhe então um objeto para representar a sua presença diante do povo. E o que Deus escolheu como objeto? O quê? Uma arca. Diga, uma arca. Deus usa uma arca para salvar a humanidade. E quando Deus resolve mandar a Moisés construir o tabernáculo e escolher um objeto para representar a sua presença, Deus escolhe uma arca. A arca simboliza a presença de Deus. Então, em outras palavras, o que Deus estava dizendo para Noé: construa a minha presença. Até você se tornar íntimo. Construa a minha presença. Até que você se torne íntimo. 100 anos, todos os dias, Noé se tornou íntimo de Deus, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Imagina 100 anos fazendo a mesma coisa. Chegou um ponto que Noé se tornou extremamente íntimo de Deus. E era esse exatamente o ponto que Deus queria. Quando Noé se torna íntimo de Deus, Deus disse para Noé então: agora você pode entrar na arca. Deus disse para Noé: entra na arca. O que Deus estava dizendo? Entra para dentro da minha presença. Deixa eu dizer algo para você: a intimidade do Senhor é para os íntimos, é para aqueles que todos os dias desenvolvem um relacionamento com Deus. Nós não podemos depender do nosso relacionamento do culto de domingo apenas. Deus quer mais de você. Deus quer mais do que aquela oração que você faz quando você levanta. Deus quer mais do que aquela oração que você faz quando você vai dormir. Deus quer mais daquela leitura da palavra que você pega a Bíblia de vez em quando. Deus quer mais
Deus não quer que você apenas leia, mas a expectativa de Deus é que você se torne um praticante da palavra de Deus. Querido, nós não podemos ter esse livro aqui apenas como uma fonte de conhecimento. O chamado de Deus para mim e para você é para sermos praticantes de Jesus. Diga Jesus, todo mundo, Jesus não quer apenas ser conhecido. Diga Jesus quer ser vivido, quer ser praticado. Isso escandaliza você? Você sabia que tem como praticar Jesus? Você sabia que tem como viver Jesus? Como assim, pastor? Ele é o pão vivo, Ele é a palavra. Todas as vezes que você pratica a palavra de Deus, você está vivendo Jesus. Todas as vezes que você coloca a palavra de Deus em prática, você está vivendo Jesus. Essa é a expectativa. Entenda, querido, o plano, o propósito de Deus ao enviar Jesus não foi apenas nos salvar, não foi apenas produzir o perdão dos nossos pecados. Esse é o primeiro passo. Diga, o perdão. 399 falou, o perdão e a salvação é apenas o primeiro passo. Diga, é a porta de entrada para o reino de Deus. O reino de Deus é para aqueles que são lavados e remidos do sangue do Cordeiro. O reino de Deus é para aqueles que são salvos. Então entenda, o dia que você entregou a tua vida para Jesus, o dia que você se arrependeu dos seus pecados e entregou a tua vida para Jesus, você se tornou filho de Deus, e como filho de Deus, você pode viver o reino de Deus aqui na terra. Então o chamado de Deus para mim e para você é para viver o reino de Deus. Pastor, como é que eu vivo o reino de Deus? Praticando a sua palavra. Todas as vezes que você pega a palavra de Deus e a coloca em prática, você está vivendo o reino de Deus na terra. Diga, todas as vezes que eu coloco a palavra de Deus em prática, eu estou vivendo, digo eu com a boca cheia, eu estou vivendo o reino de Deus aqui na terra. É por isso que a palavra de Deus diz que nós somos cidadãos celestiais. Diga, eu sou um cidadão celestial. Diga, eu sou representante do reino de Deus aqui nessa terra. Diga, tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, não vem mais desse mundo, vem do reino de Deus. Aqui está o problema. O grande problema das pessoas que se convertem, que se tornam cristãos, eles querem continuar se alimentando do mundo. Eles querem continuar vivendo do recurso que o mundo oferece. E isso é impossível agora. Por quê? Porque agora nós fomos desligados do mundo e ligados no reino de Deus. Então agora a tua fonte não é mais o mundo, a tua fonte, ela é o reino de Deus. Ela vem de Deus. Tudo que eu e você precisa vem de Deus. É por isso que nesse processo o nosso relacionamento com Deus, ele é de extrema importância. Mas para muitos irmãos, Deus é um ser muito distante. Para muitos, Deus é um ser inalcançável. Isso tem mudado a minha visão. É por isso que
Jesus foi chamado de Emanuel, que quer dizer, diga bem forte, que quer dizer, diga Deus conosco. Então esse Deus não é um Deus mais distante, é um Deus conosco. Diga Deus conosco. Vamos para a Bíblia? Olha lá, Evangelho de João, capítulo 14. Eu quero te mostrar isso. Evangelho de João, capítulo 14. Quem achou, diga eu achei. Verso 21. Olha o que diz a palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse é o primeiro processo. Jesus já se manifestou a você? Você já teve a manifestação de Jesus na sua vida? Isso é muito sério. Tem muita gente que vive anos dentro da igreja e nunca teve a revelação de Jesus na vida dele ou na vida dela. Tem muita gente que está há anos dentro da igreja, dizimando, ofertando, primiciando, lendo a Bíblia, não perde um culto, não perde uma reunião, mas nunca teve a manifestação de Jesus na vida dele ou na vida dela. Porque eu posso fazer tudo isso sem ser um praticante da palavra de Deus. E a condição para que eu e você tenha a manifestação de Jesus na nossa vida como uma experiência que vai nos marcar é quando eu e você colocamos os seus mandamentos em prática. Querido, vir na igreja é muito fácil. De vez em quando nós temos que orar aqui, porque até o capeta vem. Não é só crente que vem na igreja, não. De vez em quando nós percebemos aqui o ambiente espiritual, uma resistência, e os intercessores aqui têm que orar. Por que você acha que esses irmãos ficam orando de mão levantada aí? Nós estamos numa batalha, irmãos. Nós estamos numa batalha. E muitas vezes o diabo, ele entra também no meio. Então vir na igreja é muito fácil. Até o diabo vem. Estou escandalizando você? Ai, pastor, eu achei que a igreja... Precisamos entender isso. Agora, quando é que a coisa muda na minha vida? É quando eu deixo de ser apenas alguém que contempla, alguém que assiste. É quando eu deixo de receber e eu começo a praticar. Querido, Deus está chamando a mim e você para sermos praticantes da sua palavra. Digo, meu desafio, todo mundo, meu desafio é ser praticante da palavra de Deus. Entenda, o objetivo do Espírito Santo estar na minha vida, estar na sua vida, não é para fazer a nossa vontade, mas é para ajudar eu e você a colocar a palavra de Deus em prática. Essa era a hora que você tinha que dar glória a Deus. Então diga.
Daqui a pouco nós está assim, ó. Eu falo e você dá glória, amém? Amém, irmãos? Aqui pode dar glória a Deus, tá bom? Mas entenda, o verdadeiro objetivo do Espírito Santo na minha vida e na sua é nos ajudar a praticar a palavra. Não é o pastor que vai mudar a sua vida. Não é o discipulador que vai mudar a sua vida. Quem muda a minha vida e a sua vida é a ação do Espírito Santo dentro de nós. Quando nos entregamos em obediência e praticamos a sua palavra. Olha o verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. E faremos nele morada. Isso é poderoso. Então entenda, eu não vou ter só a manifestação do Filho de Deus na minha vida, eu vou ter a presença dele na minha vida. Ouça isso, a prática da palavra de Deus, quando você guarda os seus mandamentos, quando você pratica os seus mandamentos, você só não tem a presença, mas você só não tem a manifestação, mas você também tem a presença dele na sua vida. E o que faz a diferença é exatamente isso. Uma coisa é você falar de algo que você ouviu, outra coisa é você falar de algo que você tem. Entende isso? Entende, irmão? Você captou? Uma coisa é falar de algo que você conheceu, que você sabe, que você viu, mas outra coisa é você falar de algo que você tem dentro de você. O que vai mudar essa geração, o que vai fazer com que essa cidade se converta ao Senhor Jesus, não é o quanto nós falamos do que sabemos, mas é o quanto que nós falamos do que temos. Diga, não é o que eu sei, é o que eu tenho. Diga, o que tem validade no reino de Deus não é o que eu conheço, não é o que eu sei, mas é o que eu tenho. Oh! Entenda, a garantia do teu passaporte, o que vai garantir que você vai entrar no céu, não é o tanto que você conhece, não é o tanto que você sabe, mas é o tanto que você tem da presença dele na sua vida. Oh! É, Jesus, pega nós nessa noite. Pega, Senhor. Em nome de Jesus, nos envolve. Querido, entenda isso. Isso é poderoso. Jesus, ele rasgou o véu. Ele está dizendo para mim e para você, nós temos acesso ilimitado. Tempos atrás eu estava orando, e Deus disse, o Espírito Santo falando comigo ali, e ele falou assim para mim, já falei isso aqui também, eu acho. Irmãos, eu ando pregando em tanto lugar que eu já nem sei mais onde eu estou falando o quê. Mas se você ouviu, vai ouvir de novo. O Espírito Santo estava falando comigo, e ele disse, sabe por que eu te fiz insaciável? Eu falei, misericórdia, isso não é de Deus. Deus disse, não, eu fiz o homem e a mulher insaciável. Aí eu falei, mas Senhor, isso não é um pecado? Ele disse, pecado é como vocês usam isso.
Pecado é onde vocês usam isso. Pecado é quando você pega isso e usa no pecado, na bebida, nas drogas, na prostituição, porque isso está dentro de você. O ser insaciável faz parte da sua natureza. Então, quanto mais o homem tem, mais ele quer. Quanto mais prazer ele tem, mais ele busca. É assim ou não é, irmãos? É assim ou não é? Deus disse para mim assim: mas eu nunca dei isso para vocês, para que vocês usassem no pecado. Eu falei: mas para que o Senhor nos deu então? Deus disse para mim: porque eu sou imensurável. Digo: meu Deus é imensurável. Então, para que eu possa percorrer tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Ele tem, eu preciso ser insaciável. O que isso quer dizer? Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Eu quero o que, pastor? A presença dEle. A presença dEle. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Até que ponto, pastor? Até chegar à plenitude de Cristo. Até as pessoas olhar para mim, olhar para você e dizer: olha, eu não estou vendo você, mas eu estou vendo Jesus. É isso que aconteceu com Paulo. Paulo chegou ao ponto de dizer: agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por que Cristo vivia em Paulo? Porque Paulo era um praticante da palavra de Deus. E a Bíblia diz que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, o Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Querido, eu não quero ser morada do pecado. Eu e você não nascemos para ser morada do pecado, morada do vício, morada da prostituição. Não! Nós não nascemos para ser morada do capeta. Nós nascemos para ser morada de Deus. Meu Deus, essa foi forte. Diga: eu não nasci para ser morada do diabo. Diga: eu nasci. Bata no seu peito, se identifique e diga: eu nasci para ser morada de Deus. Diga: eu não nasci para ser cheio do pecado. Diga: eu nasci para ser cheio de Deus. Aleluia! Foi para isso que nós nascemos, ser cheio da presença dEle. Irmãos, uma coisa é você conversar com alguém vazio, outra coisa é você conversar com alguém que está cheio. Meu Deus. Fui inventar de jogar bola aqui sábado com os meninos. Eu dei um show. Um show do que não se deve fazer. Inclusive nós estamos tendo futebol, né, irmãos? Todo sábado, 4 horas da tarde. Fiz 3 gols. Porque deixaram. Olha, é o pastor que vai chutar. O cara saiu do gol. Estou brincando. Mas no meio do futebol lá, estava jogando, e de repente um visitante, ele estava com uma dor aqui assim, sabe, ele segurando assim, e doendo. Irmãos, e no meio do jogo, e quando eu vi, eu estava orando com ele, no meio do futebol. E o meu time jogando, e o dele também, nós jogando ali. E eu falei: mas eu estou com uma dor aqui. Eu falei: cara, está doendo muito, tá? Eu falei: posso orar com você? Ele falou: o quê? Posso orar? Ele falou: pode. Eu mandei a mão, comecei a orar. Ele falou: pastor, a bola. Eu falei: o quê? Estou orando aqui. Eu quero estar cheio. Cheio. Querido, você pode ser alguém cheio. Que capeta que vai ficar na sua frente? Que situação que vai resistir? Hoje eu entendo quando Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós?
mas ele está falando de alguém que está cheio da presença de Deus. Então entenda, eu não quero estar apenas na presença, eu quero a presença dele dentro de mim. O que vai fazer diferença, querido, na minha vida e na sua vida, não é o tanto que eu e você frequentamos uma igreja, não é o tanto que nós conhecemos da Bíblia, da teologia, mas é o tanto que nós praticamos dessa palavra, é o tanto que ela é verdade na nossa vida, é o tanto que eu e você vivemos ela na prática. Há um chamado de Deus. Eu tenho dito nas minhas manhãs: Senhor, eu quero mais. Eu tenho dito nas minhas manhãs com Ele: Senhor, eu quero mais. Eu quero chegar ao ponto que as pessoas vão olhar para mim e não vão me ver. Eu quero que elas vejam Jesus. Sabe, a minha vida e a sua vida, ela precisa apontar para Jesus. Aonde você estiver, aonde você passar, sabe, a minha vida e a sua vida precisa apontar para Jesus. Fique de pé, por favor. Eu não quero me estender, porque eu sei que o Espírito Santo tem coisa para fazer aqui nessa noite. Você veio aqui para ser desafiado, desafiada. É você mesmo. Seja cheia da presença dEle. Ouça isso. Há pessoas aqui nessa noite que são como um esteio em suas famílias. Há pessoas aqui nessa noite que são como espelhos em suas famílias. Parece que tudo depende de você. Tudo está ligado a você. E você tem sentido nesses dias que você não está aguentando. Há um medo dentro de você esboronar e tudo se perder. Tudo que vai fazer na sua família é você. Tudo que acontece, as pessoas te procuram. Tudo. E quando você está bem, está tudo bem. Mas quando você não está bem, está tudo mal. É mais ou menos assim. Entenda, Deus não vai mudar isso. Mas Deus quer que você seja cheio e cheia da presença dEle. Porque até hoje foi na força do seu braço, mas Deus quer assumir essa responsabilidade junto com você nessa noite. Sabe, às vezes está tão pesado na sua vida que chega a arder aqui. Chega a arder aqui, ó. Há um ardor. Você pensa até que precisa de massagista, fisioterapeuta, sei lá. Mas é que você está carregando uma coisa sozinha, que você não precisa carregar mais.
Aleluia. Eu sinto que eu preciso orar com você nessa noite.